Nos confins da história da humanidade, erguem-se monumentos que desafiam a compreensão e o conhecimento convencional. São os enigmáticos 4 monumentos, cuja origem e construção continuam a intrigar arqueólogos, historiadores e estudiosos até os dias atuais. Essas estruturas monumentais desafiam as fronteiras do tempo, mantendo seus segredos guardados nas dobras da história. Neste ensaio, mergulharemos nas profundezas desses monumentos misteriosos, explorando suas histórias fascinantes, sua descoberta e o que se sabe até hoje sobre eles. As Pirâmides de Gizé. Localizadas nos arredores do Cairo, no Egito, as Pirâmides de Gizé são talvez os monumentos mais emblemáticos e reconhecíveis do mundo antigo. O complexo inclui a Grande Pirâmide de Quéops, a Pirâmide de Quefren, a Pirâmide de Miquerinos e a Grande Esfinge, que guardam enigmas há milênios. Construídas durante a quarta dinastia do Antigo Egito, entre aproximadamente 2580 a.C. e 2560 a.C., essas pirâmides serviram como túmulos para os faraós. A Grande Pirâmide de Quéops é a maior e mais impressionante das 3 pirâmides, com cerca de 146 metros de altura originalmente. A precisão de sua construção é notável, com pedras cortadas e alinhadas com uma precisão quase perfeita. A teoria mais aceita é que elas foram construídas por milhares de trabalhadores que cortaram, transportaram e empilharam as pedras usando métodos tradicionais. No entanto, o mistério persiste em torno dos métodos exatos utilizados na construção, especialmente considerando o tamanho e a precisão das pedras, algumas das quais pesam várias toneladas. As teorias variam desde o uso de rampas inclinadas até a especulação sobre tecnologias avançadas que ainda não compreendemos completamente. A Grande Esfinge, com seu rosto misterioso e corpo de leão, adiciona outro nível de enigma ao complexo. Sua origem e propósito continuam a ser assunto de debate entre os estudiosos, com algumas teorias sugerindo que ela poderia representar um faraó específico, como Quefren. Embora as pirâmides de Gizé tenham sido extensivamente estudadas, muitos aspectos de sua construção e propósito permanecem envoltos em mistério, tornando-as um dos grandes enigmas da arqueologia e da engenharia antigas. Stonehenge. Localizado na planície de Salisbury, no sul da Inglaterra, Stonehenge é um dos monumentos mais famosos e enigmáticos do mundo. Composto por grandes pedras dispostas em círculos concêntricos, Stonehenge remonta a cerca de 2500 a.C., embora algumas das estruturas mais antigas possam datar de até 3000 a.C. Essa idade coloca Stonehenge em um período anterior à escrita na Grã-Bretanha, deixando-nos com poucos registros diretos sobre seu propósito original. Uma das características mais impressionantes de Stonehenge é a maneira como as pedras foram transportadas e erguidas. Alguns dos monólitos pesam até 50 toneladas e foram trazidos de locais distantes, levantando questões sobre como as pessoas da época pré-histórica conseguiram mover essas enormes pedras sem o uso de tecnologia moderna. O propósito exato de Stonehenge também é objeto de debate. Embora haja evidências de que tenha sido usado como um local religioso e cerimonial, a natureza específica de seus rituais e práticas permanece obscuro. Além disso, Stonehenge está alinhado com eventos astronômicos, como o solstício de verão, sugerindo um possível uso como observatório astronômico ou calendário. No entanto, as razões precisas por trás da construção de Stonehenge e o significado simbólico de suas características únicas continuam a eludir os estudiosos. As teorias variam desde propósitos religiosos até considerações astronômicas e até mesmo especulações sobre sua função como local de cura ou lugar de reunião para a elite pré-histórica. Stonehenge continua a intrigar e fascinar pessoas de todo o mundo, servindo como um lembrete duradouro da engenhosidade e habilidade das sociedades antigas e como um mistério a ser desvendado pela arqueologia moderna. Continuando nossa jornada através dos monumentos misteriosos, vamos agora explorar os enigmáticos Moais da Ilha de Páscoa. Moais da Ilha de Páscoa. Na remota Ilha de Páscoa, situada no meio do Oceano Pacífico, erguem-se os impressionantes Moais, estátuas de pedra que representam uma das mais intrigantes marcas culturais da humanidade. Esculpidos entre os séculos XIII e XVI, essas gigantescas figuras humanas estão dispersas pela ilha, muitas vezes alinhadas ao longo da costa. O que torna os Moais ainda mais fascinantes é o mistério que os envolve. Como uma civilização isolada em uma pequena ilha no meio do oceano conseguiu esculpir e transportar essas estátuas gigantescas, algumas das quais pesam até 80 toneladas, permanece como um dos grandes enigmas da história antiga. Os Moais foram esculpidos a partir de pedras vulcânicas encontradas em uma cratera na própria ilha. Os Rapa Nui, o povo nativo da Ilha de Páscoa, desenvolveram técnicas sofisticadas para talhar as estátuas e movê-las para seus locais finais. No entanto, os detalhes precisos desses métodos ainda não foram totalmente compreendidos. Além do mistério de sua construção, os Moais também têm significado cultural e espiritual para os Rapa Nui. Acredita-se que eles representem ancestrais de prestígio e poder, e seu posicionamento estratégico pode ter tido um papel importante em cerimônias religiosas e práticas rituais. Apesar dos estudos e pesquisas intensivas, muitos aspectos dos Moais da Ilha de Páscoa continuam envoltos em mistério. O significado preciso por trás de sua construção, a técnica exata utilizada para talhar as estátuas e a maneira como foram transportadas e erguidas permanecem como perguntas sem resposta, tornando os Moais um dos enigmas mais fascinantes e intrigantes da arqueologia. As linhas de Nazca. As linhas de Nazca. Localizadas no deserto árido do sul do Peru, as linhas de Nazca são um dos mais fascinantes e enigmáticos geoglifos do mundo.
Criadas entre 500 a.C. e 500 d.C. pela cultura Nazca, essas linhas consistem em figuras geométricas, animais estilizados e formas abstratas gravadas no chão do deserto, estendendo-se por quilômetros. As linhas são notáveis não apenas por sua complexidade e tamanho, mas também porque só podem ser totalmente apreciadas do céu. Isso levantou questões sobre como uma civilização antiga sem tecnologia aérea conseguiu criar desenhos tão precisos e intrincados. As teorias sobre o propósito das linhas de Nazca variam. Alguns acreditam que elas tiveram significado astronômico ou religioso, servindo como calendário para marcar eventos celestiais. Outros sugerem que foram utilizadas em rituais cerimoniais ou para indicar caminhos para peregrinações sagradas. A técnica usada para criar as linhas também intriga os estudiosos. As figuras foram feitas removendo as rochas escuras do chão, expondo o solo claro e rochoso abaixo. No entanto, a precisão das formas e a escala das linhas levantam perguntas sobre como os Nazca conseguiram criar esses desenhos sem a capacidade de ver o resultado do chão. Além disso, a durabilidade das linhas de Nazca ao longo dos séculos é notável, especialmente considerando a natureza árida e ventosa do deserto. Embora as linhas tenham resistido ao teste do tempo, muitas perguntas sobre sua origem, propósito e método de criação continuam sem resposta, tornando-as um dos mistérios mais intrigantes da arqueologia e da história antiga.